Mesmo se você ainda não tem experiência e pode começar fazendo um currículo por competências. Outra boa dica é se oferecer gratuitamente para uma empresa em que você adoraria trabalhar para desenvolver algum projeto ou trabalho por determinado período. Dicas de economia. Bom dia, boa tarde e boa noite, todas as pessoas do Brasil e do mundo. Estamos ao vivo aqui com esse grande programa aqui na Rádio Boa Música FM com a Ana Carlos. Não se aveste comigo. Quero já agradecer a todos vocês que estão aqui acompanhando, os novos parceiros que estão aqui com a gente também. E você que ainda não é parceiro, entre em contato com a gente através da nossa plataforma digital, no qual a gente está transmitindo ao vivo também, além de transmitir ao vivo no Instagram e Store, na página da Ana, que ela vai falar sobre a página dela, na página da rádio, no YouTube, enfim. Além da plataforma digital, que é a principal, que já estamos caminhando aí para os 3 milhões de acessos. Não é, Ana? Rumo aos 3 milhões de acessos no Brasil e no mundo, hein? Como você tá? Olá, boa noite, bom dia, boa tarde para todas as pessoas que estão nos assistindo e estão nos escutando. Boa noite a vocês, estava com muita saudade. Também. Esse programa incrível que hoje promete muito mesmo, muitas informações, muito conhecimento. Se eu fosse você, eu ficava ligadérrimo aqui. É isso aí, Ana. Eu quero agradecer ao pessoal do Rio de Janeiro que continua em segundo lugar nos nossos acessos. Sejam todos bem-vindos aí à rádio sempre. Guarulhos em terceiro lugar, Salvador, Bahia em quarto e na ordem aqui com a gente, Manaus, Jundiaí, Praia Grande, Belo Horizonte, Campinas, Santo André, Ribeirão Preto e Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Quero agradecer também a galera que está aqui com a gente, de Angola. Pessoal de Angola tem acessado bastante, continua em segundo lugar, Ana. Beijo, galera de Angola. Nossa, obrigado continue com a gente aí. participação. Argentina em terceiro lugar e na ordem aqui com a gente, Colômbia, Estados Unidos, México, Portugal, Japão, Reino Unido, Índia, Rússia e por último continua Ucrânia. Parabéns aí pelos acessos, pela audiência. Muito obrigado também, Ana, por estar com a gente. Seu programa é fundamental para a nossa emissora. Quero que esse pessoal novo aí que está chegando acompanhe e vejam o quanto esse programa e a Ana é the best. Beijão aí para a Detremura da UOL, jornalista da UOL, que acompanha com a gente aí, nossa parceira, que está aqui assistindo o programa. Beijão e é com você, Ana. Bora lá, ótimo programa. Obrigada, Rick. Agradecer primeiramente, antes de começar esse programa, agradecer os parceiros de imprensa que com tanta dedicação, com tanto cuidado, com tanto amor, têm divulgado os programas da Rádio Boa Música FM e também divulgado aqui o nosso programa Não Se Aveste Comigo. Quero agradecer os parceiros de imprensa de Portugal, Estados Unidos, Argentina, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Rio Grande do Sul. E mandar um super beijo para o novo parceiro, Mais GTV de Miami. Beijo, galera. Deus abençoe vocês. Eu peço que continue divulgando os nossos programas e principalmente que o diretor preferido não escute, que continue divulgando o programa preferido, que é esse aqui, o Não Se Aveste Comigo, que tem como apresentadora Ana Carlos, essa linda fofa que vocês já conhecem. Então continuem acessando. Gente, estamos quase chegando a 3 milhões de acesso. Continuem nos acessando pelo link da plataforma digital radioboamusicafm.com. Também tem no Instagram, no nosso canal do YouTube, enfim, você consegue acessar por qualquer um das redes sociais e pelo Facebook também. Automaticamente, quando entra o programa pela plataforma, já está também na minha página do Facebook. Se você quiser assistir por lá também, eu sou Ana Cristina. E assim que terminar o programa também, não assim que terminar, nos próximos dias, eu vou escrever também um artigo referente ao programa, que estará no meu blog, Não Se Aveste Comigo. Então procura lá, se caso você não conseguir assistir o programa completo, se você gostar aí de uma leitura informativa, procure lá no meu blog, Não Se Aveste Comigo. O programa de hoje tem uma temática muito importante, violência contra a mulher não é mimimi. Estamos entrando no mês de agosto, e o Agosto Lilás é uma campanha criada em referência à sanção da Lei Maria da Penha, que é a lei federal 11.340 de 2006, que foi sancionada em 7 de agosto, ou seja, agora, dia 7,
A Lei Maria da Penha completa 16 anos. E é importante despertar na sociedade quão importante é ter essa mobilização para coibir todas as formas de violência contra a mulher. Cotidianamente, notícias nos chegam que muitas mulheres ainda são agredidas, estupradas, mutiladas e assassinadas no mundo todo. Mulheres de todas as idades, de todas as raças, de todas as classes sociais, a violência contra escolhe suas vítimas. Qualquer uma de nós, sim, podemos ser vítima de violência. E o Agosto Lilás justamente chama a atenção para essa mobilização da sociedade, para esse olhar mais apurado. Não que tem que ser feita só em agosto, né, gente? Isso tem que ser cotidiano, uma luta que tem que ser travada diariamente. Muitas mulheres ainda morrem vítimas de violências domésticas. E essa luta, ela não pode ser infelizmente, a gente não pode parar nunca. Eu falo que é uma luta constante, não só de mim, não só da doutora Gabriela, da doutora Cris, que a gente vai falar conosco hoje. Uma estiver sofrendo, todas nós sofremos juntas. A gente tem que levantar essa bandeira. A doutora Gabriela Mansur, ela está chegando, logo, logo ela entra. Enquanto ela não entra, eu apresento vocês, doutora Clice Carvalho. Boa noite, doutora Clice. A doutora Clice, ela é uma das líderes nacionais do projeto Justiceira. Boa noite, doutora Clice. Muito obrigada pela sua presença. Boa noite, Ana. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco do nosso projeto Justiceiras, amparado pelo Instituto Justiça de Saia, que a doutora Gabriela Mansur é a idealizadora. Muito boa noite para todos. Boa noite e bom dia, né? Porque tem outros espectadores também, em outros locais do mundo. Isso, a gente está no mundo todo, Cris. Aqui nós somos internacionais. A gente fala com todos os lugares. E também tem outras pessoas que costumam assistir as reprises. Então a gente não sabe realmente mensurar a que horário que a pessoa vai estar assistindo o nosso programa. Gente, se vocês entraram agora, o tema de hoje é violência contra a mulher, não é mimimi. Fiquem atentos a todo o programa que está incrível. Doutora Cris, eu gostaria que você falasse um pouco sobre como surgiu esse trabalho da doutora Gabriela, né? Como que ela começou a levantar essa bandeira, né? Ela tem o Instituto Justiceira de Saia, e você me corrige, porque eu fiquei também um pouco confusa de entender aonde é o quê. Tem o Instituto Justiça de Saia e tem o Projeto Justiceiras, é isso? Isso. Explica pra gente como que começou todo esse projeto, todo esse trabalho da doutora Gabriela. A doutora Gabriela Mansur, ela é promotora de justiça há mais de 20 anos, né? De 2003 a 2022 agora. Agora ela está fazendo uma transposição, assim, né, para a política, justamente com esse intuito de otimizar as políticas públicas para as mulheres. E o projeto Justiceiras é um dos projetos dela, dentre vários. Tem Saída, que é recolocação profissional da mulher que sofreu violência. É muito importante que a mulher tenha um emprego para ela conseguir sair, né, daquele ciclo violento. O Tempo de Despertar, que também é muito importante, que é a ressocialização dos agressores de violência. Então, é uma conversa sobre masculinidades, é uma ressignificação social sobre o machismo e por que existe tanta violência, porque que o Brasil é o 5º país que mais mata a mulher no mundo. E o Projeto Justiceiras, que surgiu na pandemia, em março de 2020, quando aumentou muito a violência, né? A gente costuma falar que é uma pandemia dentro de outra pandemia. Que a pandemia da violência doméstica já existia, só que ela potencializou durante... quando não tinha os canais, não tinha boletim online, não tinha como a vítima chegar até a delegacia para pedir socorro. E aí, então, a doutora Gabriela sempre recebeu muitas denúncias, né? Ela sempre fala que ela é um 190 ambulante, que ela sempre recebe muitas mulheres pedindo ajuda. E ela também tinha muitas pessoas que queriam ajudar. Eu quero ajudar nessa causa, eu admiro o seu trabalho. E aí, então, ela juntou o útil e fez esse grande elo de mulheres, que a gente conta hoje com mais de 10 mil voluntários em todo o Brasil e em 29 países do mundo. E a gente já atendeu mais de 10.600 vítimas. Então, é um projeto muito legal, que conecta não só as mulheres no Brasil, mas no mundo. A gente já atendeu vítima na Itália, na China,
no México, nos Estados Unidos, inclusive a gente tem lideranças em Londres, lideranças nos Estados Unidos, e a gente faz uma grande conexão de mulheres, né? E falando um pouco também da Lei Maria da Penha, né, que vai fazer 16 anos, ano passado a lei debutou, é a terceira legislação melhor do mundo em relação à violência, só que ela precisa ser aplicada. E o projeto Justeiras deu tão certo justamente porque a gente aplica a lei de uma forma transversal, que é o quê? Unindo o atendimento interdisciplinar da Maria da Penha, que é a gente oferece atendimento psicológico, atendimento jurídico, atendimento socioassistencial e rede de apoio, acolhimento e médico, em casos mais graves. E a gente une todo esse atendimento interdisciplinar justamente para a mulher ter um apoio, porque a violência não é só o jurídico, né? Não é só a advogada. A mulher precisa se fortalecer, ela vai denunciar muitas vezes uma pessoa muito próxima a ela, o marido, o irmão, a mãe, enfim, várias pessoas que são, uma violência muito sensível, né, que até a mulher cria coragem de ir lá, ir na delegacia, toda uma rota crítica, aí no Ministério Público, se em caso de violência física, aí no IML. Então, são várias nuances que é importante que a mulher se sinta fortalecida, ela tem um canal de denúncia especializado que ela pode confiar. Porque, geralmente, o que acontece é a mulher é vitimizada, diz, não, é melhor você perdoar ele, quando ela fala para os familiares ou para amigos. E isso acaba com o feminicídio. A gente fala muito que o feminicídio é um crime evitável, porque a mulher tem vários sinais de que ele pode acontecer. Ele vai ele vai crescendo, e porque ninguém acolhe essa mulher. Então, o maior sucesso do nosso projeto é isso, a gente tem um acolhimento muito forte, de mulheres, de conversas, a gente tem vários projetos internos, inclusive de acolhimento das voluntárias, que é importante também a gente olhar para as pessoas da rede que escutam essas histórias todos os dias, histórias tristes, como eu, como outras colegas lideranças, que às vezes ficam mal. Então, tem que ser todo um olhar amplificado para essa questão interdisciplinar. Então, por isso que é tão importante a legislação Maria da Penha ser aplicada de modo correto. Eu achei muito interessante, doutora Clícia, justamente essa questão, que eu ia te perguntar justamente isso, se o projeto Justiceiras, ele tem essa característica de ter diversas frentes de atuação com essa mulher que sofre violência, porque não basta somente abrir uma denúncia, eu acho que essa é a grande contribuição da Lei Maria da Penha, né, que ela dá esse caráter global para essa mulher. Então, não é só questão de uma denúncia e de ser aplicada a punição para o agressor. Isso tem que acontecer sem dúvida nenhuma. Mas como essa mulher vai ter esse enfrentamento pós a violência, né? Como ela vai se restabelecer, porque muitas são dependentes financeiramente, e isso é um ponto que acaba a mulher ficando dentro desse ciclo, né, de ela não ter condições financeiras de se manter filhos, né, existe toda uma problemática econômica e acaba deixando essa mulher em situação de vulnerabilidade, e a lei em si sozinha, ela acaba deixando, não é que ela não seja eficaz, de excelência, mas ela acaba não conseguindo ser aplicável dentro dos territórios, né? Eu acredito que é esse o maior problema. E o projeto Justiceiras, pelo que você descreveu, ele faz justamente essa aplicação em frentes diferentes, né? De uma assistência social, de empregabilidade para essa mulher, de direcionar para o mercado de trabalho, que isso eu acredito que seja lógico que a penalização do criminoso é importante, mas a gente não pode esquecer da família e da vítima, que tanto pena, né, doutora Cris? Não, sim, com certeza. Como vocês estavam falando no começo, Ana, tem que uma mudança de paradigma social, a gente entender que o machismo ele não afeta só o homem, ele afeta todos nós. Eu sou um pouco machista, você, as pessoas que estão nos ouvindo, a gente tem que fazer uma desconstrução diária, de entender que a mulher, ela não tem que ser submissa, ela não tem que ser objetificada, e a partir daí a gente vai ensinando, tipo, a doutora Gabriela, ela fala muito da educação, né, a gente propõe ideias de nas bancas do Ministério Público, terem educação de gênero, para você entender o que é a violência, o porquê que acontece a violência, entendeu? No Enem, a própria conscientização social mesmo, de fazer palestras de 6 em 6 meses em escolas, em faculdades, para as pessoas entenderem por que acontece tanto e porque a gente
despende tanto tempo, gasta, inclusive oneroso, a violência é muito onerosa para os corpos públicos e não diminui, só aumenta, entendeu? Então, a gente faz toda essa interconexão e a aplicação da Lei Maria da Penha ajuda isso também, não só no combate, mas na prevenção também, porque, como você falou, a mulher, ela faz uma rota crítica e muitas vezes ela volta para o agressor, entendeu? Porque a gente fala que tem o ciclo da violência, né, que são as primeiras violências psicológicas, ameaças, etc. Depois tem a fase que explode, que é a fase que tem uma agressão física, uma fase mais forte, ou que a mulher tem alguma doença psicossomática, e depois a fase da lua de mel, que é a fase que ela volta, entendeu? Para o marido, ou para o namorado, e etc. Então, nessa fase que é importante a nossa atuação, principalmente, da gente explicar para ela que ela está dependente emocional, mas que ela não precisa permanecer, mas, claro, ela tem que ter vários rumos para seguir. Ela precisa ter um emprego, né? Muitas vezes a mulher continua por causa dos filhos, ela precisa ter um olhar de futuro, né? E o projeto, a gente sempre oferece cursos, a gente tem parceiros, por exemplo, a gente tem parceria com a Geração Crescer, e do Instituto Itaú, e tipo, as mulheres conseguem fazer um curso para renovar, né, para ter esperança, né, no futuro, depois de toda a violência que ela sofreu. Então, todas essas questões são importantes para a mulher sair definitivamente da violência. Ela precisa desse amparo financeiro, amparo emocional, de pessoas que não vão julgá-la, não vão revitimizá-la de uma coisa que ela já aconteceu, porque sempre tem aquela coisa que você já deve ter escutado muito. Mas por que continuou com ele? Gosta de apanhar. Isso são coisas totalmente preconceituosas. A mulher está muito fragilizada, inclusive tem muitas doenças psicossomáticas que são advindas dessas questões que a mulher sofre. Inclusive, teve a lei de violência psicológica, que foi tipificada, que é um dano emocional que a mulher sofre. Tem que ter comprovado por laudo e etc., mas é importante que a gente entenda que a violência psicológica pode matar uma mulher, entendeu? E é o começo até o feminicídio. Então, é muito importante que a gente entenda isso, que não é balela, que não é frescura, e que realmente é um crime muito grave que pode levar a um feminicídio. E são filhos que ficam sem mãe, são famílias que ficam desestruturadas. Então, a gente tem que pensar no social e conscientizar a quem a gente puder, a conversar com um amigo, uma amiga, para entender melhor sobre o tema, entender por que não diminuir a violência, entendeu? E o que é mais preocupante, né, doutora Cris, é essa normalização que as pessoas acham normal, né, e é justamente o que você comentou, né, e eu volto até essa pergunta para você. Esse modelo de masculinidade que nós temos hoje, né, com relação aos homens, né, eu falo que eles também, eu sou professora, então, dentro do meu ambiente, eu procuro sempre trazer isso, sabe, doutora Cris? Porque os meninos, eles também têm que ser reeducados. Isso não é um assunto só de mulher. Os homens têm que vir para esse âmbito de discussão, porque eles também são projetados de uma forma equivocada. Então, a gente tem homens aí que são criados para pagar as contas, porque o homem tem que ser provedor. Então, isso é um peso que ele já traz, que ele tem que ser, ele não pode sofrer, ele não pode chorar, ele não pode ser sensível. Então, tudo isso a gente também tem que trazer à tona, principalmente com as crianças, para a gente projetar uma sociedade diferente, né? Então, acho que esse modelo de masculinidade que foi construído ao longo da nossa história, isso acaba interferindo nessa questão de violência. Era isso que eu queria que você comentasse. Ou se você acredita que existem outros fatores também que podem potencializar ainda mais esse fenômeno que é a violência contra a mulher. Sim, está tudo interconectado, Ana. É a questão a gente chama masculinidades tóxicas, né? É justamente essa desconstrução que a gente precisa fazer. A gente precisa dialogar com os homens. Tanto que o projeto da doutora Gabriela Mansur, o Tempo de Despertar, a reincidência, os agressores, eles são encaminhados para grupos reflexivos. Nesses grupos reflexivos, eles têm 6 encontros. Todos chegam lá no primeiro encontro reclamando, dizendo que não querem ir. E saem do 6º encontro querendo fazer outros mais 6 encontros. E a reincidência acontece de 100%, a reincidência baixou para 2%, depois que eles fazem esses grupos reflexivos. Então, é justamente isso que acontece lá, é uma mudança de paradigma social. Tem psicólogos, assistentes sociais, pessoas, juízes, pessoas que vão lá falar sobre masculinidade, falar justamente, homem pode chorar sim, homem não necessariamente tem que ser o provedor,
O homem não tem que ser forte o tempo todo, e isso é psicologicamente comprovado que acarreta a explosão, né? E aí o homem, ele não vai agredir o chefe, ele não vai agredir a pessoa no trabalho, ele geralmente vai agredir a pessoa que está mais próxima a ele, que é a esposa, né? E ainda tem a questão, outro ponto também que asseverou a violência, principalmente na pandemia, foi a questão econômica, né? Muitos homens perderam emprego, ficaram mais tempo dentro de casa, com a família, aquela tensão, ninguém sabia o que era ainda a pandemia, a doença em si, isso também asseverou a violência. Então, outro dado também que é constatado é que quando tem jogos de futebol, aumenta a violência também. Então, assim, são situações assim, que os homens explodem, meu time perdeu, ele vai descontar na mulher. Eu fui demitido, ele vai descontar na mulher. Isso é provado, mas assim, isso tem como mudar. Tem que dialogar, tem que entender. A gente sempre comenta, né, que as mulheres sempre estão uma compartilhando a vida com a outra. Os homens, ninguém nem sabe se ele acabou o casamento, se ele perdeu o emprego. Os amigos não sabem esses assuntos mais íntimos. E é necessária essa conversa, é necessário ir no psicólogo para o homem ter dar essa vazão dos sentimentos que acaba desencadeando esses crimes, entendeu? E são crimes também. Os feminicídios acontecem, a maioria das vezes, na separação. Eles não aceitam, justamente por isso, do machismo, que a mulher é um objeto, a mulher é dele, e a mulher quer sair da relação e eles vão lá e matam. Quando vai entregar o filho, geralmente na parte das visitas. Então, isso acontece muito, muito. Assim. Até teve aquele caso bem emblemático daquela juíza do Rio de Janeiro, Viviane Amaral, que o feminicídio foi justamente quando ele foi entregar os filhos, em pleno Natal. E aí é um crime mesmo de ódio, assim, em relação a ele esfaqueou ela, é uma coisa, assim, muito grave, que aí a gente precisa conversar, entender por que essas pessoas têm essas atitudes de explosão, entendeu? Por isso que é tão importante esse projeto como um tempo de despertar, que os homens conversam entre si, só homens, assim, psicólogos, todos os atores são homens, às vezes tem algumas mulheres convidadas, mas, assim, o psicólogo, eu estava conversando com ele, o Gilson, ele mesmo já falou que quando tem uma mulher, eles não se abrem tanto. Mas quando tem um homem, quando são só homens, eles chegam lá no primeiro encontro todos fechados, depois eles vão entender, né, realmente. Eles chegam lá dizendo que não agrediram, que não foi isso, que foi porque colocam culpa em outras coisas. Mas depois, quando começam a conversar, eles vão exatamente isso, eles vão se desarmando. E eles vão entendendo por que eles agiram assim. Aí muitos já aconteceu violência geracional, aconteceu os pais, o pai batia na mãe, ou um irmão, uma coisa assim. Então, isso acontece muito. São muitos desses traumas que são ressignificados, eles vão violentar a próxima pessoa que estão mais próximas a ele. Por isso que é tão importante essa desconstrução. Justamente, e assim, eu sempre bato nessa tecla, sabe, doutora Cris? Como é importante a educação, não só porque eu sou professora, mas como é importante esse processo, né? Porque as crianças que estão vivendo dentro desse ciclo, é o modelo que elas têm. Elas não têm outro modelo. Eu tive uma criança, justamente, eu já contei esse episódio até, inclusive, no programa, que ele já tinha passado em 3, 4 salas e não parava em nenhuma escola, enfim, e veio justo na minha sala. E primeiro dia tudo bem, segundo dia tudo bem, quando chegou no terceiro dia, ele explodiu e ele veio para me bater. Eu olhei para ele e falei, não, você não vai me bater. Aí parou, como que disse, você vai me enfrentar? E assim, era uma miniatura de homem, sabe? A gente vê que até o semblante, tudo ele tinha essa reprodução. Mas até então eu não tinha consciência e ninguém tinha consciência do que estava acontecendo dentro daquela casa. Eu pedi para ele ir sair comigo para a sala, foi aí que ele falou. Ele falou, por que você não deixou eu te bater? Eu falei, eu não deixei te bater porque eu não gosto de apanhar. Eu não gosto de apanhar, eu não gosto que me machuquem, você ia me machucar. E ele falou, mas mulher gosta de apanhar. A minha mãe gosta. A minha mãe gosta. Eu falei, não, a sua mãe não gosta. Não, ela gosta sim, meu pai fala que ela gosta. Foi aí que foi tudo pro ventilador. E ele reproduzia exatamente todo o processo igual o pai fazia. E foi todo um trabalho realmente de desconstrução com ele, de ajuda dessa mãe para sair daquele ambiente, né, opressor, enfim, violento, mas a gente fala que realmente as crianças, elas reproduzem esse modelo, então se não tivesse uma intervenção naquele momento, ele ia crescer com aquilo, ele ia reproduzir outros relacionamentos com outras mulheres e ia voltar aquele ciclo.
porque é um aprendizado, né? Então, eu acho que essa desconstrução, para quem está, eu falo que políticas públicas de enfrentamento, para quem está dentro do ciclo, logicamente tem que existir, mas a gente tem que pensar em quem está fora e quem vai continuar esse ciclo, que são as nossas crianças e nossos adolescentes. Tem que ter políticas públicas de desconstrução para eles, né, doutora Cris? Sim, tanto que tem, até a gente chama, né, os filhos da violência, que a gente ajuda. A gente teve um encontro de justiça sábado retrasado, e uma voluntária da área de assistente social, ela deu um depoimento que ela gostou do projeto, entrou porque a mãe dela sofria violência e ela queria ajudar de alguma forma. A mãe dela superou e etc. Mas, assim, ela queria ajudar de alguma forma, porque ela viu e ela cresceu com aquilo. Uma menina nova, eu acho que ela devia ter uns 20 anos, 21 anos. Então, assim, a gente tem que amparar essas pessoas também, porque elas sofrem traumas que são quase irremediáveis. Até elas costumam ter problemas de relacionamento, problemas de inclusão, foi ser a própria criança que estava lá, problemas de tipo de emprego, de foco, de estudo. Então, a educação é isso. A gente sempre, a doutora Gabi, ela tem, são pilares, né, que ela fala na justiça, que a gente fala que tem que ter dotação orçamentária própria para as mulheres, para o direito das mulheres, um ministério só para as mulheres, as medidas protetivas, a fiscalização, porque tem as Patrulhas Maria da Penha, que é um projeto maravilhoso, só que não tem um contingente suficiente para fiscalizar essas medidas protetivas, e acaba também num feminicídio. Então, assim, tem a questão da saúde, de ter, da mulher ter um hospital para ela ir, principalmente quando acontece uma questão grave de violência física, crimes de estupro, que tem que ir no ML, etc., para a mulher ter essa segurança. A questão da empregabilidade, que une tudo isso, acesso a trabalho, capacitação, a própria questão do livro, né, que você falou, do Compliance Feminino, que eu coordenei o livro da doutora Gabi, que é a autora, e é muito importante o Compliance integrado nas empresas, né? A empresa tem muitos homens e muitas mulheres, os dois unidos conseguem mudar essa situação. Claro que a gente não vai ver isso a curto prazo, mas pelo menos em 50 anos, que seja uma sociedade mais sadia, se essas premissas forem implementadas, sabe? Por isso que é tão importante a gente educar, a gente conversar, dialogar. Não adianta dizer, não, todo homem é machista, todo homem vai bater em mulher. A gente tem que conversar, não adianta não colocar o homem como protagonista da história. A sociedade é toda protagonista. Todos nós temos que fazer a nossa parte, conversar, dialogar, mostrar, por exemplo, o tempo de despertar. Olha como foi eficaz, gente. Vamos investir nos grupos reflexivos, porque, como eu falei, são gastos públicos também. A violência é cara, a violência não é barata, a violência doméstica. Exatamente. Para você que entrou agora, estamos ao vivo com o programa Não Se Adeste Comigo, eu sou a apresentadora Ana Carlos. O tema de hoje do programa é violência doméstica não é mimimi. Estamos aqui com a doutora Clícia Carvalho. A doutora Clícia, ela é advogada e ela é a liderança nacional do projeto Justiceiras da doutora Gabriela Mansur, que teve alguns problemas e não pôde estar presente. A doutora Clícia está muito bem representando aqui a doutora Gabriela. Doutora Clícia, os caminhos, eu queria que você falasse um pouco da questão da Lei Maria da Penha aqui no Brasil. O caso ele foi emblemático, foi um instrumento muito importante, né, jurídico. O caso foi levado à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pelo Centro de Justiça e Direito Internacional e pelo Comitê Latino-Americano e do Caribe para a Defesa dos Direitos da Mulher. Foi um longo caminho até a sua promulgação. Eu queria que você falasse um pouco desse histórico dessa lei e sobre a vida da farmacêutica Maria da Penha, que tem muitas pessoas que ainda não conhecem essa história triste da Maria da Penha. Ana, é uma lei muito, muito emblemática, é uma lei que conseguiu entrar em vigor justamente com a força dos movimentos de mulheres. Foram vários movimentos de mulheres que fizeram advocacy promoveram essa lei, foram falar com deputados, senadores, para essa lei ser aprovada. Então, é uma vitória das mulheres essa lei. E a Maria da Penha é muito representativa, é uma mulher corajosa que passou por uma situação de tentativa de feminicídio 2 vezes.
e às vezes tentam ainda difamar a Maria da Penha, que é uma mulher corajosa, uma mulher determinada, que tem o Instituto Maria da Penha, que faz ações maravilhosas. E é um absurdo quando tentam deturpar a trajetória dela, que foi pautada numa violência horrível que ela sofreu, que ela ficou na cadeira de rodas, uma situação lamentável, e com várias provas, e ainda gera dúvida. Mas eu acho que a gente não tem que focar nessas dúvidas, acho que a gente tem que focar na união de mulheres, o que nós conseguimos fazer, né? O que o Projeto Justiceiras conseguiu fazer com várias mulheres, mais de 10 mil mulheres no mundo, e o que a Maria da Penha conseguiu unir para vários grupos de mulheres, fazer toda uma movimentação para ser aprovada a legislação, que é a terceira legislação melhor do mundo, é a da Maria da Penha, justamente aquilo que eu falei no começo aqui da nossa entrevista, que ela abarca todos, a lei é muito boa, a gente precisa aplicar ela de uma forma melhor, principalmente a questão da prevenção, porque ela tem a parte da assistência social, ela tem a parte psicológica, que é importantíssima, tem a parte jurídica, tem a parte médica, então toda a parte das medidas protetivas, que foi outro grande avanço para as mulheres terem como solicitar a medida protetiva. Então, é uma lei maravilhosa e que a gente tem muito que comemorar. Ano passado ela debutou, fez 15 anos, esse ano são 16. Então, assim, é um mês muito importante de conscientização, o Agosto Lilás, para a gente lembrar sempre a história da Maria da Penha e não deixar que se repita com tantas outras mulheres que perderam a vida. Graças a Deus a Maria da Penha não perdeu, ela está aqui hoje para contar a história para a gente, para nos encorajar, para nos inspirar. Mas a gente não pode deixar as pessoas falarem mal de uma lei tão preciosa para o nosso país. Até porque, né, doutora Cleice, o cúmulo que eu acho que eu falo de todas, eu falo que a minha indignação da história da Maria da Penha é justamente que chegou num estágio tão gritante que teve que ter intervenção internacional para que fizessem alguma coisa. Impunidade, né? Exatamente, eu acho que o ponto é a falta de empatia que nós temos quanto a isso, né? De ter que ter outros órgãos internacionais que tiveram que fazer uma intervenção para que algo fosse feito por ela, né? E ainda bem que conseguiram impedir que ela não fosse uma vítima fatal, como milhares de mulheres que não tiveram a mesma, entre aspas, não é nem sorte, porque eu acho que ter uma vida digna, segura, é para todas, né? Uma coisa. Exatamente. Então, eu acho que falo que essa grandiosidade da Maria da Penha foi justamente essa, mesmo diante de todo o sofrimento dela, ela ainda reuniu forças para sobreviver e para carregar uma bandeira para que outras tivessem a chance de não passar por tudo que ela passou, né, de ter esse ciclo realmente rompido antes de chegar aí às vias das regras, enfim, de ter a violência física, né. Como você disse, a questão do ciclo da violência, ele não começa com a violência física. A gente acha que assim, não é. Então, para quem está nos escutando, você mulher, nunca começa. Começa com coisas pequenas, como, sua burra, você não está prestando atenção? Isso é uma violência. Né? Você não vai sair com essa roupa. Essa roupa não está curta, está feia. Você não está se tocando que você é feia, que está horrível com essa roupa, enfim. Essas falas que não... que destrói a nossa autoestima. Elas vão bastando a autoestima dela de uma forma até que ela aceita determinadas coisas que você, às vezes, você vê, se você vê nos casos que a gente recebe diariamente, não importa a classe social, o credo, tem mulheres de todos os tipos, mulheres que são totalmente independentes financeiramente, não precisam do marido, namorado para nada, e elas, quando vêm, estão numa situação de violência. Eu, por trabalhar com isso, eu não sofri de violência diretamente, minha irmã que sofreu. Mas, assim, isso pode acontecer comigo amanhã, entendeu? A gente não pode julgar as pessoas. A gente tem que sempre acolher, escutar a história dela e tentar que ela se fortaleça, porque não é um processo fácil. Eu estou com uma colega que está passando por um processo muito difícil e ela, às vezes, não quer escutar. E aí você vê o quanto é importante o apoio psicológico, o apoio socioassistencial, porque ela não tem atitudes para que o jurídico ande, entendeu? Por isso que é muito importante ela ter esse apoio psicológico, da assistência social, da médicos, necessário psiquiatras e etc.
porque só assim ela vai conseguir sair, porque é muito difícil, porque ela está sendo, as coisas que ela diz, as pessoas dizem que é mentira, ela está sendo desacreditada, ela está sendo julgada, porque você não saiu disso antes, ou porque você aceitou isso. Então, são muitas nuances de julgamentos que deixam a mulher cada vez com a autoestima mais baixa, fraca. Se ela tem um emprego, ela pode até perder o emprego, entendeu? Então, as faltas aumentam, inclusive isso tem no livro de compliance, as faltas aumentam quando a mulher está numa situação de violência doméstica, prejudica a colaboradora, entendeu? Temos dados sobre isso, então tudo isso prejudica também a empresa, porque vai ter que trocar a funcionária, etc., contratar outra, e a violência atinge toda a sociedade, não é só aquela família, é toda a sociedade mesmo. A Lei Maria da Penha, eu acredito, né, eu não sou pedagoga, gente, como diz, eu sou pedagoga petulante, viu, Cris? Porque eu me meto a fazer coisa que eu nem tenho que fazer, mas eu faço. Enfim, eu acredito muito, ao meu ver, né, a minha leitura da lei, eu vejo que, lógico que ela traz muitos pontos importantes, mas eu acredito que um dos pontos que me chama a atenção são as questões das tipificações das violências, porque sempre tinha essa questão de só se verificar e se chamar a atenção, era a violência doméstica, a violência física. Então, só acontece violência, tanto é que as pessoas, quando escutam a palavra violência, elas já se remetem à questão da violência física, e ela acaba não tendo atenção aos demais tipos. E a Lei Maria da Penha, né, a Lei 11.340, ela justamente traz essas tipificações, esses tipos de violência. Eu queria que você comentasse cada uma delas para quem está nos assistindo, nos escutando. Sim, a violência física, né, que é a mais conhecida, quando é via de fato, um soco, uma facada, enfim, coisas horríveis que acontecem. A violência psicológica, que foi tipificada recentemente no Código Penal, que é muito importante, que é quando tem um dano emocional constatado por psiquiatra, psicólogo, um laudo, e é muito aquilo que você estava falando anteriormente, de xingamentos, reincidentes, baixando a autoestima da mulher, dizendo que ela é burra, que ela tá feia, que ela não vai conseguir fazer isso. Então, minando a autoestima de uma forma que fica tão intensa que aquela mulher entra numa depressão profunda ou adquire doenças psicossomáticas. A gente recebe muitos casos de violência psicológica no projeto, principalmente depois da tipificação, e são anos de mulheres que sofrem violência psicológica, principalmente mulheres mais velhas, entendeu? Aí tem também a violência moral, que são xingamentos, palavras de baixo calão. Tem a violência patrimonial, que também é uma violência muito importante da gente falar, que identificar quando o marido, o namorado terceiro, o cartão de crédito da mulher, quando ele pega uma coisa que não é dele para tomar posse, para ela não sair, pega a chave do carro e tranca, não, você não vai sair, pega dinheiro dela, induz ela a ter uma conta conjunta. Então, até na própria separação também acontece a violência patrimonial, né? Muitos maridos, namorados têm, ou em união estável, têm bens, eles omitem esses bens, então tudo isso é considerado violência patrimonial. Então, acho que eu já falei tudo, violência física, violência moral, patrimonial, psicológica. Eu acho importante também a gente falar que não está na Maria da Penha, mas falar, já que estamos num ano de eleição, a violência política, que também foi tipificada ano passado. A gente participou do Advocacy para a sanção dessa lei. Foi muito importante, porque agora as mulheres podem denunciar. Inclusive, o projeto Jusceira recebe também denúncia de violência política, que são quando as mulheres sofrem muito. A gente fez uma pesquisa com mais de 2.000 mulheres no Brasil, e as mulheres sofrem muito até para se candidatar, até elas decidirem, porque elas sofrem fake news, ameaças, várias situações que impedem mulheres fortes de irem para a política. Então, é muito importante também, se vocês souberem de algum caso de violência política, podem denunciar no Projeto Jusceira também, que a gente vai ajudar essa mulher. E isso é muito importante, Cleice, no momento que nós estamos vivendo, né? E essa violência política, e a gente volta na mesma situação. As
pessoas acham que é só a questão da mulher que já está dentro de um mandato, lá no parlamento, onde acontece esse tipo de violência. Não. No processo de pré-candidatura, durante a candidatura, isso acontece. Isso acontece antes, quando você é impedida de poder ser candidata, quando te impedem pelo fato de você ser mulher. E a gente sabe que isso virou um hábito, né? Infelizmente, tudo se normaliza nesse país, né? Justamente faz parte desse processo de construção, onde aquele espaço realmente não foi criado para a mulher, né? É um ambiente extremamente masculino. E agora as mulheres estão indo para lá, porque é uma necessidade, é importante, é relevante que uma mulher esteja nos representando dentro das câmaras, enfim, dentro do poder executivo. É importante ter. Nós fazemos parte da sociedade, nós fazemos parte de todos os equipamentos. 52% da população. Exatamente. Precisa ver mais mulheres, gente. Vamos apoiar as candidatas mulheres. O Projeto Justeiras também está apoiando as pré-candidatas mulheres. Nessa pesquisa que o Projeto Justeiras fez, um braço do Projeto Justeiras é o Projeto Política de Saia. E nessa pesquisa que nós fizemos, 90% das mulheres disseram que não se sentem representadas pelos homens, né? Então, são números que a gente fala, não, que mulher não se interessa por política. 89% diz que se interessa por política, sim. Muitas mulheres, 50%, não se candidatam por medo de ter algum problema com a família, medo de acontecer alguma coisa com ela mesma, entendeu? Então, a questão financeira, de apoio financeiro, muitas mulheres também não se candidatam por isso. Então, esses números do Política de Saia mostrou o quanto é importante a representatividade das mulheres esse ano. A gente precisa votar em mulheres, até porque a gente não é o lugar de fala, né? A mulher tem que estar lá para saber o que precisa. Até quando o Projeto Justeiras participou da audiência pública de violência política no passado, no Conselho Nacional do Ministério Público, e a gente falou justamente isso no discurso, que não se pode ser o que não se pode ver, né? Se a criança, se a menina, se a adolescente não vê uma mulher lá, ela não vai se reconhecer, ela não vai querer gostar de política ou se interessar. Ela vai querer ser outra coisa. Então a gente precisa incentivar nossas crianças, nossas adolescentes, nossas jovens para se interessarem por política, porque política é tudo, né? É o preço da comida, é o preço da gasolina, é a nossa moradia. Então a gente precisa colocar mulheres para saber o que a mulher precisa. A mulher precisa amamentar, a mulher tem dupla, tripla jornada, a mulher tem várias questões que o homem não tem. E como é que o homem vai fazer as leis para as mulheres, né? As mulheres que têm que fazer as leis. Exatamente, tem que estar lá para justamente mostrar quais são as nossas reais necessidades, né? Exatamente. O homem não entende o que é estar num ponto de ônibus 10 horas da noite e você não ter segurança pública. Ele não tem medo, exatamente. Não entende isso. E você pode explicar, pode morrer de falar e não vai entender. Porque tem essa questão também. Tem uma diferença. Então, para ele, o que é? Tá esperando aí, tá com um monte de gente no ponto. Qual que é o problema? Qual que é o perigo disso? Então, a necessidade de certas políticas públicas, essa visão de certas políticas públicas específicas para as mulheres, nós mulheres temos. E não é questão de mimimi, e não é questão, eu falo que não é nem tirar cadeira por cadeira. Eu falo que essa discussão da diversidade já tinha que ter acabado faz tempo. A gente não está falando que tem que tirar homem por homem, não é. É colocar mulheres, é colocar indígenas, é colocar negros, é colocar essas pessoas que têm direito de estar sentado e de fazer políticas públicas nos públicos específicos. Eu sou mulher negra, mas eu não sou periférica. Então eu sou um outro recorte. Então eu não consigo também ter um discurso de uma mulher que é periférica. Eu não vou entender a necessidade dela. E tudo bem. Mas eu tenho que dar voz para ela. Mas você não pode saber o que é que ela sente, o que é que ela passa. Exatamente. Ela tem que ter voz e tem que ter uma representatividade lá para trazer as necessidades dela, para que as políticas públicas atendam essas mulheres também. Né? Então eu acredito muito que hoje nós precisamos ter esse olhar realmente. Eu não sabia que o Projeto Justiceiras também estava dentro desse processo. O Grupo Mulheres do Brasil, também, que é liderado pela Luísa Trajano, está também nesse movimento, que é o hashtag Pula para 50, também está, que é apoiando candidaturas femininas, justamente para tentar impedir e coibir essas ações de violência política e também de incentivar
para que mais mulheres aí assumam esses mandatos e realmente façam políticas que contemplem as necessidades de todas nós. Só deixar um recadinho, quem quiser responder à pesquisa, é muito importante que todas as mulheres respondam à pesquisa. Está no site do Justiceiras, o nosso Instagram, Justiceiras Oficial, e o site que está a pesquisa política de saia é o site justiceiras.org.br. É muito importante que a gente responda para a gente ter mais próximo das eleições um recorte ideal do que está acontecendo em relação às mulheres na política. Ok, seria. Depois a gente, no final do programa, você repete novamente para que as pessoas também elas acessem esses canais e realmente participem desse processo, né? É importante a gente. Esses dados, eu falo que políticas públicas são feitas com dados, é isso que as pessoas têm que entender. Então, quando você fala de violência contra a mulher, para você que está nos escutando, nos assistindo, como é que a gente tem políticas públicas? Quando tem denúncia. Então, o que acontece? O poder público ele não sabe que aquela mulher lá naquele bairro X está sofrendo violência. Ele só passa a enxergar aquele dado quando esse dado chega para o poder público. Então, a necessidade de a gente denunciar, de ter esses canais de denúncias, é justamente para isso, porque alerta ao poder público, aquela região está sinalizando que está acontecendo alguma coisa, a gente precisa criar mecanismos que sejam eficazes para atuação. Então, quando a gente denuncia, a gente abre mais possibilidades também, né, para contemplar essas políticas públicas nessas regiões, né, doutora Cris? Sim, exatamente. Eu queria que você falasse para a gente, lógico que a gente já entendeu tudo isso, né, doutora Cris, mas por que ainda tem gente que acha que é mimimi? Eu fico, né? A gente não quer cometer o ato de violência, mas a gente acaba tendo que se segurar também, que acredita que violência é mimimi, que isso não é, que é um exagero, enfim. Por que falar em violência contra a mulher? Porque a gente tem que insistir tanto ainda, doutora Cris? Agora na pandemia, as pessoas tiveram uma noção maior, né? Porque ficaram mais em casa, viram o jornal e viram que cresceu a violência doméstica. Mas, assim, é sempre muito difícil a gente conseguir as políticas públicas, mas é o que você falou, a gente precisa dos dados. Então, recentemente saíram os dados do Fórum de Segurança Pública de 2021, e aumentou o feminicídio, a violência doméstica não aumentou, mas é porque as mulheres não conseguiram denunciar, né, por conta da pandemia, aquele período de restrição. E também eles ofereceram um boletim online, mas mesmo assim muitas mulheres não sabiam, não tinham acesso. Mas, assim, os dados são a coisa mais importante que a gente tem. A violência doméstica, o Brasil é o 5º país que mais mata mulher no mundo, e a gente não saiu ainda desse patamar. O Brasil, em representatividade, está na 142 posição, está atrás de vários países de 3º e 4º mundo. Então, são dados que a gente não pode deixar de olhar, né? O Brasil é o país que mais mata pessoas trans, então são muitas violências de gênero e a gente precisa ver os dados. A gente tem, inclusive, os dados saem todo mês, justamente como é importante, porque se a gente não coloca dados, as pessoas não acreditam que está acontecendo, entendeu? Então, é muito importante isso, sempre focar nos dados e ver que a gente não sai do 5º país. Isso já faz muito tempo. Por mais que a gente siga várias convenções, a Convenção do Belém do Pará, a gente faça muita coisa, a gente tem a 3ª lei mais bem elaborada do mundo, mas a gente ainda é o 5º país que mais mata a mulher. E é justamente por isso que a gente tem que fazer um trabalho de prevenção maior. O combate é muito importante, obviamente, mas o trabalho de prevenção é o mais importante nesse sentido de a gente educar uma sociedade menos violenta para as mulheres, né? Porque até quando a gente nota os crimes de feminicídio ou crimes de estupro, etc., você vê que são crimes de ódio, né? Eu participei de várias palestras da questão forense e sempre deixa um traço de como se deixasse a mulher submissa ao homem. É uma questão na calcinha, a mulher de bruços, a mulher um olho, alguma coisa no olho, como se assim, no rosto, porque é uma parte muito importante da mulher, o cabelo, então tudo isso vem do machismo. Então a gente tem que ter essa conscientização que esses crimes contra as mulheres existem, a revitimização existe, e a gente precisa ser uma sociedade mais acolhedora, e não tem um dia que a gente não leia o jornal e não veja que está tendo um crime de feminicídio em qualquer lugar do Brasil, e do mundo também.
Então, eu acho que a gente precisa ter essa conscientização de que porque não para de acontecer, né? E ver os dados, né? A gente divulga sempre os dados, mas assim, quando alguém falar alguma coisa, pode botar lá, ou no próprio Projeto Justiceiras, tem os dados lá no nosso Instagram, no nosso site, e no Fórum de Segurança Pública, todo ano sai, tem lá os dados. Violência doméstica, estupros, todos aumentam, ano a ano. Inclusive, você tocou num ponto muito importante, sabe, doutora Clícia, no documento de políticas públicas, né, do enfrentamento de políticas públicas contra a mulher, fala muito dessa questão do tratamento, e isso o Projeto Justiceiras faz com grande excelência, você acabou de explanar para a gente aqui no programa, mas não são todas ainda, acho que todas as regiões ainda que têm acesso a esse projeto, então acredito que fique à margem aí do poder público e das redes públicas de atendimento. E aí a gente fala um pouco dessa questão dessa rede integrada, da importância de ter uma rede integrada de atendimento para as mulheres vítimas de violência, justamente por causa dessa revitimização. Né? Para a mulher, é terrível a gente ficar falando da mesma coisa. Né? Você entra você foi fazer a denúncia, você fala para o delegado, conta tudo. Aí manda você para o CRAS, você tem que contar tudo de novo. Aí você vai para anunciar, você conta tudo de novo. Você vai para o hospital, conta tudo de novo. E as pessoas já estão muito vitimizadas e muito vulneráveis. Essa repetição, essa revitimização da família também, das crianças que estão dentro desse processo, né? Uma rede integrada de atendimento à mulher, de enfrentamento à violência, ela já preconiza isso, né? Entrou dentro dessa rede, ela já foi realizada a denúncia, ela não precisa ficar falando muitas vezes a mesma coisa, isso também dificulta, né? Porque a mulher acaba se cansando, né? E mexendo ainda mais com o psicológico dela, né, doutora Clícia? Sim, ela já tem, a gente fala que é a rota crítica, ela vai em vários lugares para falar a mesma coisa, para ser desacreditada várias vezes, né? Então, assim, o que a gente sempre sugere, já tem alguns estados que, por exemplo, aqui em São Paulo tem a Casa da Mulher Brasileira, em outros estados, mas, por exemplo, a Casa da Mulher Brasileira era para ter em todo o Brasil, não tem em todos os estados do Brasil. Por exemplo, eu sou de Recife e não tem lá em Pernambuco. A Casa da Mulher Brasileira tem a Casa da Mulher Nordestina, que é na Bahia. Mas é muito importante que tenha a Casa da Mulher Brasileira ou uma casa similar, uma casa-abrigo, para a mulher, porque ela vai lá e tem todos os atendimentos, tem a advogada, tem a psicóloga, tem a assistente social, tem uma creche provisória para, pelo menos se tiver filho, porque às vezes a mulher sai com a roupa do corpo quando sofre a violência, não tem dinheiro, está muito baratinada, enfim. Então, uma ação interessante seria ter a Casa da Mulher Brasileira em todos os lugares, em todos os estados do Brasil, e para comportar o tanto de violência que acontece. Porque, por exemplo, a gente foi para o interior de São Paulo semana passada e lá só tinha um CRAS, né, que é o centro de referência, para mais de 10 municípios. Era um CRAS e um abrigo. Então, assim, não comporta. Precisa amplificar essas políticas públicas, interconectar as secretarias, Secretaria de Justiça, Secretaria da Mulher, Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, porque todas essas frentes precisam estar juntas, senão um faz uma coisa, o outro vai, passa por cima, tem que estar todo mundo integrado, para essa mulher conseguir, de fato, ter dignidade no atendimento. E aumentar o pessoal também, né, assistentes sociais, psicólogos, por exemplo, no projeto, a gente precisa muito de psicólogos e assistentes sociais, inclusive eu já convido para ser voluntária as psicólogas e assistentes sociais. E precisa ter. As duas são muito importantes, né, para a mulher conseguir romper o ciclo da violência. E isso tem que se materializar nos estados, nos municípios, né, e a gente até fala que a gente movimentou muito os CREAs de todos os estados, porque a gente manda muito, referencia, toda vítima do Projeto Justiceira a gente referencia nos CRANs e nos CREAs dos municípios. E meio que ficou como se fosse um protocolo, e isso é importante, tipo, da mulher, porque a gente funciona como pronto-socorro, orienta, dá aquele fortalecimento e depois encaminhamos elas para os CRAs, para os CRANs e também nossas denúncias todas vão para o Conselho Nacional do Ministério Público na ouvidoria das mulheres. Então a gente faz um tratamento em várias frentes que unidas vão conseguir salvar essa mulher de verdade, entendeu? Por isso que é tão importante que as políticas públicas funcionem. Já melhorou muito a questão da Patrulha Maria da Penha, a questão dos CRAs, a própria questão do atendimento psicológico nos juizados especializados das mulheres. Eu fazia muita audiência lá em Brasília, quando eu morava em Brasília,
no Juizado de São Sebastião, mas não tinha psicólogos suficientes, tanto para atender o agressor quanto para atender a vítima. Na verdade, a gente vive um momento de necessidade de expansão, né? Isso, exatamente. As legislações elas têm, mas precisa expandir essas redes de atendimento para que realmente as mulheres consigam acessar esses mecanismos. Aí trava, entendeu? Trava. Quando aquele homem não vai para o grupo reflexivo, quando aquela mulher não tem ajuda psicológica, ela volta para o ciclo. E aí começa tudo de novo e ela pode ser uma vítima de feminicídio. Até porque, gente, como é que uma mulher vítima de violência fica na fila de espera? Não tem como esperar. Tem certos atendimentos que não tem como esperar, né? Essa espera, ela pode desencadear aí um feminicídio. Quando chegar a vez dela, ela já pode estar morta. Então, essa expansão desses atendimentos, dessas redes estarem funcionando em todos os municípios, ele se faz emergente, porque como a doutora Clícia também falou no início da entrevista, a violência doméstica, ela não escolhe vítima. Né? Então, não tem como falar, vai acontecer aqui em Jundiaí, mas em Itupeva, que é um município. Não tem, então não precisa. Não, que tenha uma mulher dentro do município que sofra violência doméstica, ela tem que ter um equipamento para atendimento. Então, a gente não pode também, né, na verdade, não tem como a gente calcular o momento que isso vai acontecer. Então, direitos são direitos e tem que ser preservados. A partir do momento que essa mulher ela precisa do atendimento, ela tem que ter para onde ser encaminhada, né? E se o município não tem o equipamento, fica muito complicado, né? Já é complicado, né, doutora Clícia, a mulher ir até, às vezes, o posto de saúde, que é da rua da casa dela. O enfrentamento para ela chegar lá já é difícil, porque não é só o chegar lá. Existem muitas questões que ela tem que trabalhar, internas mesmo. Né? A mulher, eu falo que quando a gente casa, que você sofreu uma violência, que você apanhou do seu marido, eu sempre falo, é uma situação muito íntima, né, da mulher. Ela tem que admitir isso, chegar para uma pessoa que não vai tratar ela bem, ou que não vai tratar ela da forma humanizada, entendeu? Exatamente, a mulher, a gente vive falo que quando a mulher casa, mantém um relacionamento, a gente vive um conto de fadas, a mulher vive um conto de fadas, né? É o príncipe cantado, é o que chegou e você feliz, não vai dar nada errado, e aí você de repente se dá conta que realmente deu errado, e você acredita ainda que você vai mudar a pessoa, você insiste mais um pouco, insiste mais um pouco, insiste mais um pouco, e aí você não tem eu falo que também não é só questão das redes de atendimento, mas também as redes de apoio. Quando eu falo rede de apoio, são amigos, são famílias. Sim, as pessoas não sabem. É muito importante a gente dizer, a gente acolher aquela pessoa. Não é hora de dar bronca, não. É a hora de ajudar aquela mulher a se fortalecer para conseguir sair. Porque quando ela chega nesse limiar, ela está muito mal. Ela está muito mal mesmo. Assim. É muito difícil. Às vezes ela não está conectando bem as palavras, ela está perdida. Ela está perdida, entendeu? Porque ela perdeu toda a dignidade dela. Né? A mulher, tá com várias problemáticas, ela vai chegar para um amigo, vai chegar para a família e vai ser mais uma pessoa para julgar. Ela já sabe que está numa situação ruim, não precisa ficar repetindo, né, e revitimizando. Exatamente. Você que acabou de entrar, você perdeu muitas informações aqui com a doutora Clícia, mas você vai ter a possibilidade de assistir na nossa reprise lá no canal do YouTube da Rádio Boa Música FM. Então, assim que terminar o programa, mais tardar amanhã, o nosso diretor preferido, Rick Bastos, ele vai lá colocar a reprise do programa. Eu peço a vocês para compartilhar, curtir, fazer comentários, para que outras pessoas, que outras mulheres também tenham acesso a essas informações, a esses conhecimentos que a doutora Clícia nos trouxe nessa noite. Doutora Clícia, eu queria que você comentasse também um pouco conosco um dos casos mais famosos que a doutora Gabriela Mansur atuou, né, que foi o caso do João de Deus, que era um líder espiritual, que atuava em Goiás, e ele foi condenado por assédio sexual depois que o Ministério Público recebeu mais de 500 denúncias em diversos lugares aí do nosso país. Como foi para ela, e eu sei que você atua diretamente com a doutora Gabriela, como foi para ela atuar nesse caso tão revoltante? Porque foi um caso que chamou muita atenção, né?
Sim, ela sempre fala que foi um divisor de águas na carreira dela, que foi um caso muito emblemático. Ela teve que se dedicar, ela escutou mais de 200 vítimas, por mais que começou aqui no MP de São Paulo, Ministério Público de São Paulo, depois foi redesignado para o MP do Goiás. Mas ela escutou várias vítimas, uma situação de vulnerabilidade, muitas mulheres que queriam engravidar, iam lá tentar e eram assediadas. Tentar uma última opção, uma pessoa que estava doente com câncer. Então, são crimes grotescos, e de uma pessoa que é um líder religioso. A gente, no Justeiras, além do o João de Deus não foi do projeto ainda, né? O João de Deus foi um caso da doutora Gabi, que depois passou para o MP Goiás. Mas o Justeiras recebeu vários outros casos de líderes religiosos da Bahia, de todos os credos, católico, evangélico, budista, todos os credos a gente teve denúncias. Então, médicos, então a gente teve recentemente os casos dos Justeiras, que a gente fez oitiva também, do médico Nabil Goraeb, do empresário Saul Klein. Então, são casos muito tristes que pessoas denunciaram para a doutora Gabi por confiar no trabalho dela, saber que ela já tinha toda uma trajetória de força, né, de coragem, porque tem que ter coragem para estar à frente de recebimento de denúncia desses crimes, que ela sofreu muitas ameaças, ela não dormia direito, ela se dedicou integralmente e deu tudo certo. Muitas vítimas, até hoje, recebem denúncias do MP Goiás, mas ela, assim, foi um momento bem difícil da carreira dela. Ela se sentiu muito feliz em ajudar muitas mulheres, ela se sentiu muito lisonjeada, porque as vítimas, no começo, só queriam ser escutadas por ela, né, que a gente chama oitiva, mas teve a questão que ela se dedicou muito, e são oitivas muito difíceis, né, são, como a do Saul Klein, por exemplo, são oitivas difíceis, são assuntos muito sensíveis, que você chega, tipo, a não dormir das coisas que você escuta, sabe? Então, mas que bom que tem pessoas como a doutora Gabriela para receber essas denúncias, para as mulheres confiarem, e que vai dar em alguma coisa. E infelizmente, ele agora está em prisão domiciliar, né, e até casou, o João de Deus. É uma coisa que a doutora Gabi critica muito, porque é isso, as mulheres estão com as vidas arruinadas, algumas, claro, conseguiram se reerguer, mas tem problemas psicológicos, problemas de relacionamento, problemas até para trabalhar, e ele está em prisão domiciliar porque é idoso, tem problemas de saúde e casado, renovando a vida, né? E as mulheres estão totalmente desacreditadas, com problemas psicológicos, físicos, doenças psicossomáticas. Então, isso aqui, ela sempre fala que isso é um absurdo, né? Que ela quer sugerir que tenham penas mais graves, né, para crimes de violência contra a mulher, né, principalmente crimes dessa magnitude, né, que foram os crimes de João de Deus, assédio, e usar da fé da pessoa, né, a pessoa está ali numa situação de extrema vulnerabilidade, buscando uma última força, e ser assediada, ser estuprada, enfim, é muito triste. Ela teve retaliação contra esse caso do João de Deus? Ela sofreu ameaças, ela tinha muito medo. Ela sofreu muitas ameaças. Porque a gente sabe que tem isso também, né? Tem essa questão, né? Existem grupos, né? Que eles acabam se unindo em favor dele. Porque é um escândalo, né? Um líder espiritual ter uma repercussão desse nível, ele acaba comprometendo alguns outros processos aí na frente, até mesmo da própria religião, né, que as pessoas fazem essa associação, as pessoas ficam com medo, né, enfim, então eu acredito que ela deva ter sofrido retaliação, tipo, para parar, se sentir pressionada a não trabalhar dentro do caso, não só como do João de Deus, mas outros casos que você citou, ela deve ter sofrido bastante tipos de retaliação, né? Sim. Essas pessoas são muito influentes, conhecem pessoas, e acontecia muita obstrução de justiça, da demora, mas assim, como ela é muito aguerrida, a doutora Gabriela, ela não desiste, ela movimenta tudo, os órgãos falam com todo mundo, tinham muitas denúncias também, né? Por exemplo, a do João de Deus foram mais de 200, né? Até chegar às 500 de atualmente. A do Saul Klein foram mais de 30 mulheres, muitas, e uma coisa muito importante, Ana, é que quando uma denuncia, as outras têm coragem para denunciar, entendeu?
A do Saul Klein foi assim, quando um ou duas denunciaram, vieram várias. E é o mesmo modus operandi que acontece, a mesma forma que eles praticam o crime. Então, e isso que você falou é muito importante, realmente. Você fortalece a outra, né? E eu falo que tem outras, eu falo que tem as subnotificações aí. Tem pessoas que ainda não chegaram e não falaram, que não tiveram coragem porque é uma exposição, não é fácil, ainda mais esses casos que tiveram uma repercussão nacional, que a imprensa noticiou, enfim, você ter a sua vida exposta numa rede social, numa mídia, numa televisão, num jornal, não é algo fácil. Exatamente. A gente sabe que tem vazamento de informação, acaba saindo nome que não é para sair, e isso você se vê exposta, de repente, para o mundo todo, né? E muitas vítimas, algumas conseguiram reconstruir a vida, né? E tem medo do marido, saber, às vezes não sabe da questão nem do João de Deus, no caso do Saul Klein também. Eu lembro que teve uma vítima que eu passei mais de 1 hora com ela no telefone, ela estava com muito medo, porque ela tinha se casado, e o marido dela não sabia que ela tinha sido uma das vítimas, e ela estava com muito medo de denunciar, só que ela queria denunciar, que é como se fosse assim, a pessoa quer justiça, né? Que a pessoa sofreu aquelas condutas e ela quer justiça. Então, ela estava com muito medo. Então, a gente dá muito esse suporte, porque ela denuncia se ela quiser, ninguém vai forçar ela a denunciar. A gente vai conversar, dizer que é importante a denúncia para justamente ele não fazer isso contra as mulheres. Mas é um momento muito peculiar, né, da mulher, da vida, que ela conseguiu reconstruir, mesmo com vários traumas. E aí chega esse momento crucial da denúncia. É muito, muito sensível. A doutora Gabriela Mansur vai lançar um livro, né, sobre empoderamento feminino no mercado de trabalho, agora no dia 5 de agosto, se eu não me falha a memória, né, que é o Código de Compliance, não sei se é Código de Compliance Feminino, mercado de trabalho. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse livro da doutora Gabriela Mansur. Sim. Esse livro foi feito com muito carinho pela gente, eu coordenei junto com a doutora Luciana, com outras colaboradoras também, a advogada Isabela Samarco, Tamires Faik, Isabela Marcel, várias pessoas muito legais do projeto, com a autora, nossa querida doutora Gabi Mansur. É um livro que ela queria muito materializar, justamente por isso que ela vê a importância das empresas terem a responsabilidade social, seguirem a questão do lucro ético, a questão da violência está dentro das empresas também. A gente vê esse caso da Caixa, né, assédio sexual, assédio moral, muito forte. E as mulheres, é isso, é o que a gente estava falando de João de Deus, que a gente estava falando de Saul Klein, elas têm medo de denunciar, então elas querem um canal seguro, especializado, um canal que elas, se quiserem fazer uma denúncia anônima. Então, a gente quer justamente usar esse livro como ferramenta de implementação nas empresas, para as empresas terem um RH forte, uma ouvidoria forte, onde as mulheres possam denunciar não só violências contra as mulheres dentro das empresas, mas violência doméstica também, que ela possa pedir ajuda no local que ela trabalha. E a gente uniu nesse livro várias ações que podem melhorar muito a condição das mulheres na empresa, justamente de ter um canal, de ter apoio psicológico, de ter apoio jurídico, de ter orientação, de ter uma escuta ativa e especializada dentro das empresas. Inclusive, a gente tem um código com 7 artigos que fala justamente do que eu comentei aqui, que é muito importante para a nossa sociedade. Será dia 5, né? 5 de agosto, na Livraria da Vila, no Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. Tem algum horário? A doutora Gabriela Mansur vai estar autografando os livros nesse dia? Tem algum... a partir das 7 horas, a partir das 7. Ok, então, gente, fica a dica aí. Você que se interessa por essa temática, né, de empoderamento feminino, né? A doutora Gabriela Mansur estará lançando o livro dela aí no dia 5 de agosto. Então, participem. Doutora Clíce, nós estamos indo aí para a reta final do nosso programa. Eu já quero te agradecer imensamente pela oportunidade, né? A doutora Gabriela Mansur não pôde estar presente, mas destinou você para trazendo aqui as informações para os nossos ouvintes, né? Para os nossos telespectadores. Eu te agradeço sua atenção. Foi incrível o programa. E eu queria que você
dessas considerações finais, falasse os canais aí de acesso aos projetos, né, da doutora Gabriela Mansur, justamente para quem está nos assistindo, nos escutando, ter a possibilidade também, se caso tem alguma mulher aí que está precisando de ajuda, receber essas informações, esses canais de denúncias. E também eu queria que você comentasse um pouco o que esperar da doutora Gabriela Mansur. Eu sei que ela está aí numa transição aí, vamos dizer assim, de carreira, né? É promotora de justiça, mas ela atualmente também ela está afastada, ela é pré-candidata a deputada federal, né? Federal ou estadual? Por São Paulo, federal. Por São Paulo. Ela é pré-candidata a deputada federal por São Paulo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho do que esperar dela aí nessa nova empreitada da doutora Gabriela Mansur. Então, gente, nós estamos muito empolgadas com a pré-campanha da doutora Gabriela. Ela é uma mulher muito forte, inspiradora, e a gente precisa de mulheres fortes e inspiradoras, aguerridas no Congresso Nacional para nos representar. Então, somos 52% da população, então temos que estar lá nos espaços de poder, tendo voz e fazendo as leis. E a doutora Gabi tem muitos projetos, ela já trabalha com políticas públicas há muito tempo, ela chega cedo, sai tarde, trabalha 24 horas por dia. O projeto da gente é isso, o tempo todo tentando ajudar as mulheres, salvar as mulheres, e a doutora Gabi tem esse sonho. E agora ela quer amplificar esse sonho dela, que é no Congresso Nacional, e ela é uma mulher que a gente tem que ter lá, para nos representar. E fazer a vez de que queremos mais mulheres na política, e ela é uma mulher muito, muito forte para nos representar. Então, eu espero que a gente fale com os nossos amigos, as nossas amigas, nossos familiares, e mostre um pouco da carreira dela, porque realmente ela não chegou agora, ela já tem um trabalho reconhecido de 20 anos, ela tem vários projetos sociais, como eu falei, Tem Saída, que ajuda mulheres que querem se recolocar profissionalmente, o Tempo de Despertar, que ressocializa agressores, o Política de Saia, que recebe denúncias de violência política, e o Justiceiras, que já ajudou mais de 10.600 mulheres. Então, ela já tem um trabalho reconhecido, um trabalho que tem dados, um trabalho sedimentado. Então, é de gente assim, de pessoas que vão fazer, que a gente precisa que esteja lá no Congresso Nacional nos representando. E quanto ao nosso site é o justiceiras.org.br, o Instagram é Justiceiras Oficial, o Instagram da doutora Gabriela é @Justiça de Saia, e também tem um site que é justiçadesaia.com.br, www.justiçadesaia.com.br. Procura a gente lá, peça ajuda, seja uma voluntária, a gente está sempre aberto para parcerias, informações, ajudar, a gente faz o que for necessário sempre, mas estamos aí, vamos eleger mais mulheres na política esse ano, é a minha mensagem, e mostrem a trajetória da doutora Gabi, que vocês não vão se arrepender. Obrigada, doutora Clícia. Eu quero agradecer já a nossa audiência. Obrigada por você ter ficado aqui conosco até agora. Se você perdeu um pedacinho aí, não fica triste, que o doutor, meu diretor preferido, meu amigo do coração, vai colocar a reprise do nosso programa lá no YouTube da Rádio Boa Música FM, e você vai ter o privilégio e a possibilidade aí de assistir as grandes informações que a doutora Clícia nos trouxe. No próximo dia 8, na próxima segunda-feira, tem mais Não Se Aveste Comigo às 19 horas aqui na Rádio Boa Música FM, e o tema vai ser políticas públicas. Quem vai trazer essa questão é a Edna Martins, que é coordenadora de políticas públicas do estado de São Paulo. Edna, eu mando já um super beijo para ela é uma super parceira, está sempre topando tudo aqui com a gente também. Um forte abraço a todos vocês, eu já te agradeço, doutora Clícia, muito obrigada a Renata Maranhão, né, assessora da doutora Gabriela, que não pôde estar. Um beijo, doutora Gabriela, obrigada pela essa preciosidade que é a doutora Clícia, e de você estar presente conosco. Muito obrigada. Gente, eu fico por aqui no Giro de Notícias. Notícias ao vivo, tem notícias quentinhas para vocês. Fiquem aqui conosco. Notícias ao vivo, direto lá da Central. Um super beijo para vocês. Deus abençoe. Até a próxima. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Boa noite. Agora é hora de dar um giro nas principais notícias do Brasil e do mundo. Giro Notícias News.
Capitais abrem uma de cada 3 vagas com carteira assinada no primeiro semestre. Lar de quase 25% da população brasileira, as capitais foram responsáveis por 33,8% do mais de 1.300.000 vagas formais abertas no primeiro trimestre. Mostram números apresentados pelo CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. A qualquer momento tem mais. Giro Notícias News. Fique ligado.